chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Muito bom dia, segunda-feira, 15 de janeiro, estamos aí com 26 graus na cidade de Torres, um início de manhã muito lindo aqui, a praia já está lotada, final de semana também a gente teve praias lotadas aqui no nosso município, com muita gente mesmo, não somente Torres, mas também todo o nosso litoral norte aqui, as praias lotadas, mar limpo, não estava tão gelada a água, estava bem bacana mesmo. A gente teve condições de dar uma chegadinha domingo à tarde na praia, até estava participando da ativação lá do pessoal da Fruc, estava lançando o Fruc Abacaxi, bem bacana ali na prainha ali. Nós estamos recebendo aqui, conforme falamos na nossa agenda dessa semana, o vereador, o Jimmy Vidal, que já está aí no seu 7º mandato, pode me corrigir se eu estiver errado, mas já é um cidadão de Torres que vai nos contar um pouco a sua história, falar um pouco sobre o ano passado, sobre pautas relevantes que nós tivemos aqui discutidas aqui na nossa cidade. Ele é também conhecido pela nossa população e pela região como vereador da área da saúde, que eu respeito muito, que é um foco muito importante, que é a área da saúde. Nós temos várias importâncias aqui, mas a área da saúde, e o Jimmy Vidal está sempre aí batendo em cima dessa pauta muito relevante. E também falar sobre o plano diretor, sobre o estacionamento rotativo, eleições 2024, e já fazendo um parênteses, que sexta-feira saiu o decreto que Torres foi reconhecida como a capital do balonismo e começou em 2017, no qual o Jimmy foi lá e conversou com o deputado então federal, ou era estadual, eu já não me recordo, Alceu Moreira. Federal. Era federal já. Jimmy, muito bom dia, é um prazer em te receber aqui, meu velho. Bom dia, satisfação em estar aqui, muito obrigado pelo convite e parabéns pelas instalações desse projeto, que eu estava na inauguração e tenho certeza que já é um projeto vencedor. Tá certo, muito obrigado. Jimmy, vamos começar aí primeiro assim, até pode fazer um parênteses aqui da nossa capital do balonismo aqui, fala um pouco como é que começou esse teu projeto em 2017, quando foi solicitar essa... Na realidade, nós ficamos sabendo, estávamos em Brasília, eu, o vereador Tubarão na época, e nós ficamos sabendo que tinha uma cidade de São Paulo, interior de São Paulo, que estava querendo essa titularidade. Era um deputado federal que tinha entrado, e na mesma hora eu pertencia ao MDB, e fui conversar com o deputado Alceu Moreira, federal, que recebe muito bem no seu gabinete. Na mesma hora ele comprou a ideia, e já encaminhou também, essa solicitação, esse projeto de lei na época, e começaram as tramitações internas, e veio a sair no ano passado, e faltava só ser sancionado, foi sancionado agora pelo presidente da República. Então hoje Torres é oficialmente, legalmente, a capital nacional do balonismo, o que nos deixa muito felizes, e eu acho que é um tema, uma lei muito justa, porque Torres realmente um dos seus maiores enfoques é o balonismo e começou há muito tempo. Nós estamos aí no 34º festival já, então acho que é muito justo a gente ter este título para o nosso município. E é bacana isso, porque a questão de coisas que caminham com a gente, né? Vocês estavam em Brasília com outra pauta, ouviram aquele de opa, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho, Torres, e realmente começou com o Festival da Banana, uma coisa assim, começou na época, né? Antes era o Parque da Febanana. Parque da Febanana, isso. Então,
Agora, eu tenho certeza de que é uma vitória de várias mãos, né? A gente começou a caminhada, mas depois nós sabemos que teve aí outras pessoas, outros autores que também nessa caminhada forçaram os seus deputados. Mas o importante é que o resultado foi positivo e hoje nós conseguimos aí essa titularidade tão importante. Aproveita a oportunidade, que tem várias pessoas aí que ainda não conhecem, que estão assistindo o nosso Guarita Podcast também. Fala um pouco do Jimmy, quando é que ele veio para Torres. Você é carioca de Campo Grande, né? Volta Redonda. Volta Redonda, perdão. Isso. Volta Redonda. Fala um pouco do Jimmy, como é que veio parar aqui na cidade de Torres. Na realidade, é uma história que o Rio Grande do Sul, ela começou com 6 meses de idade, porque meus pais são gaúchos, meus avós são gaúchos, e meu avô foi o 8º a ter casa em Curumim. Então, meu avô era de São Leopoldo. Então, eu com 6 meses de idade, já vinha do Rio de Janeiro para veranear em Curumim. E fiz assim até aos 18 anos. Né? E a particularidade é que eu não gostava de vir em Torres. É mesmo? Porque, tipo assim, eu tinha meus amigos todos em Curumim. Né? O Bazei, Tonezé, tinha todos meus amigos ali em Curumim. Daí para mim, e meu pai era apaixonado em Torres. E minha mãe também. Então, quando eles queriam passar um dia em Torres, me almoçar no Farol Hotel, na época, para mim, aquilo era... sério? Vou perder um dia de praia, né? Perder um dia de ficar com os amigos aqui e vim emburrado no carro. Jovens, adolescente, bem emburrado e tal. E o destino nos trouxe a comprar um imóvel aqui. Meu pai comprou depois um hotel na entrada da cidade, uma pousada. E eu vim para cá 35 anos atrás, mais ou menos. 34, 35 anos atrás. Então, me adaptei, entrei para o ramo de casa noturna também. Começamos com Jimmy's, depois com a Bugabu, depois com a Seven, com o Pirata. Eu tinha um sócio que era o Danilo Munari, que é dono da Furninha. Enfim, me adaptei, meus filhos, depois 2 dos meus filhos nasceram por aqui. Eu tenho 3 filhos. Já estou com 3 netos. E entrei para o ramo da política, porque eu achava que tinha espaço, tinha muitas situações que a gente poderia ajudar a comunidade. E estou aí finalizando meu mandato. Hoje o vereador mais antigo em Torres, principalmente de maneira consecutiva. Nós estamos no 7º mandato, quase 28 anos de vereança. E essa entrada para a política, tem na família, Jimmy? Ou foi você que viu essa necessidade, sempre gostou? Como é que é o Jimmy relacionado à política? Meu pai foi vereador durante 7 mandatos. Também? Volta Redonda. Vai bater o recorde do pai, então. Estamos iguais, né? E meu pai tem uma história de vitória muito importante. Meu pai era de Pelotas. E na época, o meu avô queria que ele trabalhasse com ele. Meu pai não queria trabalhar, queria estudar. Meu avô tinha um restaurante. Daí meu avô, então, mandou que ele fosse para a escola técnica. E ele tinha que viver na escola, dormia, acordava. E meu pai se formou. Daí depois foi trabalhar na Pepsi-Cola, depois na Amadeu Rossi. E meu pai jogava muito basquete. Ele foi comprado pelo Flamengo. Daí naquela época, 1964, 63, ele foi para o Rio de Janeiro jogando basquete, comprado pelo Flamengo. Casou com a minha mãe, que era daqui também de São Leopoldo. E foi jogar em Volta Redonda, onde ele então começou a CSN, Companhia Nacional, queria que meu pai jogasse basquete pela CSN, e meu pai tinha o curso técnico, achou melhor ir para lá, porque ele poderia jogar basquete e trabalhar na escola técnica. E na escola técnica ele entrou como professor e depois se aposentou como diretor. Meu pai tinha 6 faculdades, uma das faculdades que ele tinha era de arquitetura, e ele se formou em arquitetura porque ele comprou uma Kombi e tinha que fazer uma faculdade que era numa cidade próxima, que era Barra do Piraí, que eram 40 e poucos quilômetros de Volta Redonda. Daí ele levava as pessoas para estudar de Kombi lá, toda noite, e com o dinheiro do frete ele pagava a faculdade dele. Só, cara. Então meu pai se formou em arquitetura, se formou em direito, inclusive depois de aposentado veio morar aqui em Torres, ele se formou em direito aqui na UBRA, advogou, tirou a AB, sempre foi uma pessoa muito atuante. Bacana, então já veio do pai esse processo da veia na área da política, com certeza. Perfeito.
Jimmy, vamos falar um pouco então sobre a nossa atual política aqui, né? No ano passado nós tivemos aí 2 projetos muito relevantes, que já vêm sendo discutidos, que é o estacionamento rotativo e também aí o plano diretor. Fala um pouco do teu posicionamento, como é que foi a tua postura, que depois a gente fala também sobre a área da saúde, que é uma pauta muito mais relevante, na minha opinião, que é uma pauta que você levanta aqui como nosso vereador da saúde, por favor. Enfim, o rotativo só sinto de não ter sido implantado ainda, já foi aprovado na Câmara de Vereadores. Diferente do outro projeto que eu participei da votação e que na época então não teve como ser implantado, não fala em número, ele não falava, outro projeto não falava em número de vagas, falava em ruas. Esse agora tem o número de vagas. Eu acho que é uma realidade. Nós temos o centro de Torres ali. Se você sair agora para ir no centro, para você achar uma vaga, é muito ruim, principalmente pelo hábito dos trabalhadores. Como uma cidade que é pequena e ao mesmo tempo tem pontos mais distantes, as pessoas vão trabalhar de carro. Então, só os funcionários de uma daquelas grandes lojas do centro tem 40, 30 funcionários. Cada um deles para o seu carro na quadra, já não tem vaga para você comprar, para a gente poder pagar uma conta, para ir numa farmácia. Então é um hábito que as pessoas têm e infelizmente vai ter que se modificar através do rotativo. Mas é uma realidade, eu entendo que várias cidades já possuem, Sombrio tem rotativo, Araranguá tem rotativo, Gramado, Canela, Capão. Então sinto que a gente não tenha conseguido implementar ainda, porque o Tribunal de Contas hoje em dia, todo o processo de estacionamento, ele vai acompanhando, né? E o nosso, inclusive, a última vez que conversei com o nosso prefeito, foi que o tribunal pediu toda a cópia do processo, estavam com eles, né? Eles verificam item por item, para depois não ter nenhum tipo de problema. Perfeito. E o nosso plano diretor, Jimmy, qual a tua visão? Como é que tu enxergas, assim, além do teu voto, como é que tu vê aqui para nossa cidade, assim, porque tem visões e visões, né? Então, tu que estás lá dentro, tu que entrou para dentro do projeto, tu que leste muito mais a fundo, porque tem muitas pessoas que dizem, querem construir prédio. Calma, vamos entender o que é o plano diretor. Qual a tua opinião e como é que a gente pode ser conduzido para esse novo projeto? Bom, o plano diretor entrou na Câmara de Vereadores, só pode entrar através do Executivo Municipal. Como é um projeto de lei complementar, conforme o nosso regimento, então foi montada uma comissão especial. Essa comissão foi formada por mim, pelo vereador Rafael e pelo vereador Igor, e nós procuramos dar a maior publicidade possível, né? E como é que a gente fez isso? Nós fizemos algumas reuniões nas comunidades, fizemos na Vila São João, fizemos no Campo Bonito, fizemos no São Brás, fizemos na Itapeva, e fizemos mais 6 audiências públicas por assuntos distintos dentro do plano, porque senão a discussão ficava sempre beira-mar. E nós temos, eu entendo que o plano diretor é muito mais do que beira-mar. Então, onde as pessoas tiveram a oportunidade de apresentar suas sugestões, que se transformaram em emendas, tanto é que o plano teve 142 emendas, se não me engano, que foram discussão e votação, e o processo democrático definiu, então, qual o plano que nós entenderíamos no momento para o nosso município de melhor feito. Colocando que um dos itens que eu acho que foi ruim foi um plano diretor ter ficado tanto tempo sem ter tido nenhum tipo de alteração. A última alteração do plano foi em 95. Então, se você parar para analisar que nós ficamos quase 20 anos, né, 30 anos sem alteração de plano diretor, é muito tempo, porque a cidade é muito dinâmica, né? O que é bom para o município hoje talvez não seja interessante para daqui a 5 anos. Então, entendo que essa modificação deveria existir a cada 5 anos. Em relação às construções, nós temos vários segmentos. Eu entendo, né, e me desculpe a franqueza, tem várias pessoas que são contra qualquer tipo de construção, talvez porque elas não dependam do meio da construção civil. Hoje em dia, em Torres, se nós não tivéssemos a construção civil, nós teríamos um alto índice de desemprego. Então, a construção civil, ela direta ou indiretamente, ela é responsável por mais de 40% ou 50% da arrecadação dos nossos impostos que voltam depois como serviço e produto no nosso município. Né? Não somente os construtores, seus funcionários, os fornecedores, os arquitetos, os engenheiros, as lojas de imóveis, as lojas que vendem material de construção. Então, mas por outro lado, a gente tem que conseguir a harmonia
né, de ter um desenvolvimento ecologicamente sustentável. Né? Nós não queremos construir em cima de dunas, eu pelo menos acho que não deve ser assim. Né? Então nós temos que conseguir achar o meio termo. Né? Tem uma grande discussão que não foi à voga ainda, mas vai voltar em breve, que é a questão da beira-mar, onde as pessoas falam do processo de insolação na beira da praia, e isso acredito que dá para ser resolvido com a arquitetura. Está sendo feito um estudo de sombreamento, porque se você parar para analisar, na Silva Jardim, nós temos uma fileira de prédios altos. O nosso sol morre na serra. Então, no meu ponto de vista, se você pegar a parte da geometria, aqueles prédios, como o sol morre atrás deles, ele já dá o sombreamento para frente, porque a praia fica do lado de cá da Silva Jardim. Então, se você fizer de lá uma linha, a gente poderia fazer o tal do skyline, que seria você fazer os prédios um pouco mais abaixo daquela altura que foi estabelecida, chegando até beira-mar. É uma discussão que tem que ser feita também com muito cuidado, verificando esse estudo de sombreamento, e temos que entender quais são nossas prioridades. Por que eu falo prioridade? Porque muitas das vezes as pessoas falam que querem uma cidade movimentada. Nós temos que, no meu ponto de vista, entender qual o ticket médio que a gente quer ter. Nós queremos uma cidade com 1 milhão de habitantes no Réveillon, onde cada uma delas deixou R$1. Nós queremos uma cidade que tenha 100 mil habitantes durante o Réveillon, 100 mil visitantes, moradores, veranistas, turistas, e que o ticket médio seja de R$100. Talvez eu praticamente acho que a gente poderia ter uma cidade um pouco mais enxuta, né, com uma qualidade um pouco melhor para as pessoas que aqui estão. Onde você coloca muita gente, o ser humano age como efeito manada. É fácil você notar isso quando você não consegue se locomover na Praia Grande, ou na Prainha, ou na Praia da Cal, nessa época das festas, porque as pessoas, para o carro errado, todo mundo acha, ele fez, eu posso fazer, e vai todo mundo parando tudo que é lugar. Então é lamentável. Né? E as pessoas às vezes cobram, é culpa da prefeitura. Gente, vocês imaginam a gente ter uma casa que está pronta para receber até 20 pessoas para almoçar, ou 15 pessoas para almoçar, e de uma hora para outra você aparece lá com 1.000. O banheiro não vai ficar limpo nunca, vai faltar comida, as pessoas não vão sentar, vai dar defeito. Né? Então, é por isso que eu acho que a gente deveria começar a pensar qual tipo de público que a gente quer. Né? Quando você começa a qualificar o público de alguma forma, você consegue, entendo eu, ter um espaço melhor, as pessoas conseguem menos geração de lixo, porque geralmente aquelas pessoas que jogam o lixo no chão são as primeiras a depois na rede social. A praia mãe me disse, mas ele não lembra que ele ontem foi lá e deixou o seu lixo do seu copo, da sua garrafa de espumante, da sua latinha de cerveja, ele mesmo deixou, né? Então é uma questão cultural também, as pessoas tinham que, né, ver como é que fazem em casa e notar que as áreas que são públicas, elas são a extensão da sua casa, e você deveria ter o mesmo zelo, o mesmo carinho. Então o plano diretor é muito mais, entendo eu, do que simplesmente a altura dos prédios. Ela tem que determinar para onde que a gente quer o desenvolvimento do nosso município, onde é que vão ser as faculdades, onde é que vão ser as indústrias, onde é que vão ser os restaurantes, onde é que vão ser a parte esportiva. Um exemplo, Parque do Balonismo. Será que realmente o melhor local, o Parque de Balonismo em Torres, é onde ele está hoje? Como é que fica quando tem um evento? Né? Será que a gente consegue transitar no entorno? Nós tivemos 2 shows agora de nível nacional feitos por uma empresa privada. Eu até tinha vontade de ir, mas só de pensar como é que eu ia chegar até lá, eu me desanimei. Né? Então, por que talvez a gente não coloque o balonismo num terreno na BR-101 ali com 50 hectares, onde você possa colocar uma pista de motocross, onde você pode colocar uma pista de kart, onde você pode colocar um ginásio com uma quadra poliesportiva, uma grande área coberta para shows, uma área lá para estacionamento para 10 mil veículos. Então, acho que esse é o tipo de pensamento. Né? Nós temos que tentar verificar Torres no plano diretor, não hoje. Como que nós queremos o nosso município para daqui a 20 anos? Né? Será que ainda comporta a gente ter uma prefeitura ali na Praia Grande, né, que não tem estacionamento, ainda mais agora vindo rotativo? Então, eu acho que isso que deve ser discutido no plano diretor. E as pessoas, muitas das vezes, têm que largar de lado assim, o seu umbigo, pensar só no que é melhor para ele. Eu vou dar um exemplo, a rodoviária.
Algumas pessoas se queixaram da saída da rodoviária aqui no centro. Realmente, mas por outro lado, eu pergunto, será que o nosso trânsito, será que o nosso calçamento suporta ainda esse movimento de ônibus pesado entrando em Torres diuturnamente? Então, ou senão nós temos que ter uma rota especial para a entrada dos ônibus, né? Talvez fosse a estrada do Normélio. Então, acho que a cidade deva ser pensada num plano diretor de como que a gente quer o nosso município, que público a gente quer atingir o nosso município, né? E cada dia fica mais difícil, porque existem legislações que eu entendo que venham e dificultam o trabalho dos gestores. Um exemplo muito rápido que eu te dou são a questão hoje em dia da população de rua, dos POPs, né? Porque ninguém quer na frente da sua casa, mas ninguém quer que seja feito algum mal para eles, são seres humanos, né? E de maneira alguma, mas por outro lado a gente não tem uma solução, até porque hoje em dia tem uma legislação que defende. Eu te pergunto, como é que pode então um morador de rua com a sua esposa fazer sexo ali na Praça 15 no Coreto? Hoje em dia não existe mais atentado ao pudor, antigamente na legislação tinha. Você não podia sair de casa sem identidade. Se a polícia te pegasse sem documento de identidade, você era preso por vadio. Meu pai sempre falava, leva a identidade, leva a identidade. Então, assim, como é que você age? O que proíbe eles colocarem as roupas, lavar as roupas e colocarem para estender em volta de um coreto? Não tem uma legislação que proíba. Inclusive, se eles acamparem aqui na frente do seu estabelecimento e começar a dormir ali, tu não pode nem tirar, porque está numa calçada pública. Então, é a falta de política pública que existe, onde muitas das vezes o governo federal impõe certas situações, mas ele não dá alternativa. Ninguém pode mexer, tá? Mas eu faço o quê? Também não tem a resposta. Dá a solução. Não, política pública. Qual a política pública que tem? Porque não é tudo igual. Você tem um morador de rua que gosta de ser morador de rua, você tem aquele que é drogado, você tem aquele que é um bandido foragido, você tem aquele que tem problema psicológico, você tem aquele que tem problema psiquiátrico, você tem aquele que não tem problema algum, só não quer morar em casa. Você tem de tudo, né? E como é que a gente consegue resolver? E a sociedade cobra a ação da Câmara, do prefeito, da brigada. Então, são situações que acompanham também o desenvolvimento, né? Então, mas em Gramado não tem. Talvez porque Gramado seja mais frio, talvez porque, enfim, são situações. Só estou querendo colocar que o nosso município, sempre quando for tratar de plano diretor, não pode pensar no agora. Eu entendo que a gente tem que pensar como é que a gente quer o município daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos. Até porque o crescimento da cidade populacional tem sido violento, né? Principalmente depois da pandemia, teve um acréscimo, não somente Torres, mas o litoral norte como um todo, né? Todo mundo, vamos para a praia. Vamos para a praia. Isso aí veio crescendo, e a gente passa por isso. E tu sabe que no caso de Torres, não sei se você sabe, que nós temos aqui mais de 40% dos imóveis em Torres, eles não têm registro de imóveis, eles não têm matrícula individualizada, pertencem à matrícula mãe do município. Então são situações que a pessoa tem o direito à posse, mas não tem direito à propriedade. E às vezes teve uma dessas discussões ali, né, que nós falamos aqui do bairro no final de São Francisco, ali depois do Ilhas, né, onde ali o pessoal chama de arroio, o pessoal não gosta de ser chamado de arroio, que daí inclusive eu falei assim, gente, nós temos que incentivar a construção no bairro. Por quê? Porque se ele é atrativo para a construção, se daqui a pouco a pessoa pode fazer ali um prédiozinho de 5, 6, 7, 8 pavimentos, ele começa a ter valor agregado. Então ele vai chegar para aquele morador que muitas das vezes não conseguiu buscar através do seu uso capião e ter a sua tão almejada matrícula individualizada, o construtor vai chegar ali e vai oferecer um valor financeiro devido para ele e aquela região vai ser qualificada. Por quê? Porque daí vai começar a chegar o calçamento, vai começar a chegar o esgoto, vai começar a chegar a água, porque tem valor imobiliário agregado. O presidente da Associação de Moradores aqui do Getúlio Vargas, ele nos procurou, o Dani, já fica uma saudação ao Dani, e ele pediu que o Getúlio Vargas tivesse os mesmos índices construtivos do que a Praia Grande. Por que ele fez isso? Porque ele, de maneira muito inteligente, entendeu que se o Getúlio Vargas for atrativo para a construção igual é a Zona 9, que é a parte da Praia Grande ali, depois atrás da Zona 8, que é Beira-Mar, vai fazer com que os construtores verifiquem que é uma zona comercial e imobiliária interessante e comece a valorizar os imóveis, né? Então, tudo isso faz parte de um projeto de entendimento.
Agora, nós também temos aquelas pessoas que são contra tudo, que não dependem de nada, porque ou são profissionais aposentados, são servidores públicos aposentados, ou são profissionais da área da educação de universidades federais também que tem o seu valor já certinho na conta. Então, para eles tudo é ruim, tudo não pode, né? Mas enfim, mas a cidade também como é que faz? Como é que a gente faz para comer? Como é que a gente faz para gerar emprego? Como é que a gente faz para gerar renda? Porque se parar para analisar, eu te falei que era pouco tempo, né? Que eu falo muito. Se parar para analisar, tu imagina assim, ó, vamos fazer um perfil daquele nosso estudante de segundo grau, né? Quando eu fiz segundo grau, nem tinha festa de formatura de segundo grau, porque a gente ainda tinha que fazer uma faculdade. As pessoas, uma baita de uma festa de segundo grau. Formatura de segundo grau, festa. Eu te pergunto, o que ele faz no outro dia? Qual é a formação que ele sai hoje em dia do segundo grau? Ele sai sabendo ler e escrever. Ele não tem uma qualificação profissional ainda. Então, se nós não conseguimos voltar às escolas técnicas, ou se não tiver algum tipo de iniciativa público-privada para buscar uma qualificação para esse jovem, ele faz o quê? Ele não é um analfabeto, ele tem uma qualificação de saber ler e escrever, melhor que não sei qual percentual da população brasileira e mundial, mas ao mesmo tempo ele não tem como entrar no mercado de trabalho. Daí ele vai ter que fazer o quê? Ou trabalhar de vendedor, não tem problema algum, ou vai tirar um Cresce, não tem problema nenhum, cresci, não tem problema algum, só que muitas das vezes ele vai ficar fadado a isso, ele não consegue dar um passo à frente. Por isso que é um dos itens que a gente tem batalhado muito, que é a vinda das escolas técnicas federais aqui para o litoral. Eu sou fruto de uma escola técnica, uma das minhas graduações é técnica eletromecânica, formado na Escola Técnica de CSN, em Volta Redonda. Então, assim, é outra situação que é difícil, que as pessoas às vezes não notam, né? Mas quantas dessas pessoas, no final, acabam indo para a construção civil? Né? Aqueles que ainda tem alguém na família que ensina de maneira não formal algum tipo de atividade, nós saímos em vantagem. Eu sou ferreiro, eu sei dobrar ferro, eu sou pintor, ou vai trabalhar com a linha de móveis. Né? Eu acho que isso é também um item que nós deveríamos entender, que enquanto a gente não conseguir uma qualificação para essa juventude, a construção civil acaba sendo ainda uma grande mãe que vai pegando as pessoas que realmente querem trabalhar. Porque você tem aquela pessoa que trabalha e aquela pessoa que precisa trabalhar. E nós temos várias pessoas que precisam trabalhar e enfrentam qualquer tipo de serviço. E alguns deles conseguem até buscar uma qualificação. Né? Tu sabe que, inclusive, um dos projetos que eu não consegui ainda colocar em voga, porque depende do executivo, há muito tempo que eu falo, é que eu entendo que o poder público poderia fazer uma parceria público-privada com as empresas. Um exemplo, ele pega aqui na Rede Guarida de Comunicações. Daí tu fala assim, mas como é que eu vou ajudar? Não, pode ajudar, nós vamos fazer o seguinte, o município vai pegar um jovem ali que pode estar até ainda fazendo o seu segundo grau, tá? E vai deixar aqui contigo para fazer um estágio, vai trabalhar 4 horas por dia, tá? Você vai fazer um aporte para ele de meio salário mínimo, o município vai ajudar ele com uma cesta básica. Um exemplo, tá? Então é o seguinte, você vai ter uma qualificação, você vai moldar um jovem aqui dentro, sem ter o problema das trabalhistas no nosso país, que são infinitas, tá? Esse jovem vai conseguir ocupar parte do seu tempo uma busca de uma qualificação, o município ainda vai ajudar ele com uma alimentação que pode ser utilizada na família. Quando terminar esse projeto, daqui a um ano e meio, 2 anos, você pode ou ficar com esse funcionário e formalizar ele como seu trabalhador, como seu funcionário, porque ele já está tão pronto que não vai querer trocar por outro. Ou ele pode sair e buscar seu espaço no mercado de trabalho. Isso, às vezes, a gente fala assim, mas eu te pergunto o seguinte, olha a quantidade de mães aqui em Torres, que são mães solteiras, que são mães que têm 2, 3 filhos, que são mães que hoje em dia voltaram a morar com seus pais, que têm uma dificuldade com os filhos e que não têm uma qualificação ainda profissional. Você imagina se nós temos aqui, vou dar até um exemplo, nós temos a Panícia, que fabrica pães, nós temos ali várias oficinas, várias indústrias de movelaria. Se o município faz esse tipo de fomento com essas pessoas, colocando tanto a mulher quanto o homem para buscar uma qualificação, e essa pessoa consegue ganhar o seu ordenado e consegue ver que está aprendendo algum tipo de formação profissional, o que você dá para essa pessoa? Você dá cidadania, você dá inclusão social.
Essa pessoa começa a se sentir gente, essa pessoa começa a sentir que ela é produtiva, você afasta a maior doença que existe hoje, que é a depressão. Se é uma mulher, então, ela vai começar com esse ordenado, conseguir num salão, ela vai se sentir mais bonita, ela vai... Enfim, são ideias que a gente poderia botar a funcionar, né, para que a gente possa realmente buscar cidadania, buscar independência, buscar uma mão de obra qualificada, incluir as pessoas na sociedade, porque quando a gente tem somente projetos sociais que te dão, de tanto você fica recebendo, você acaba que não valoriza e acha que tudo é obrigação. Né? Então, acho que seria uma das alternativas que poderia ser trabalhada, né, nesse sentido, e tudo tem a ver com o plano diretor, que tem a ver com desenvolvimento municipal. E essa sugestão que tu falas aí, Jimmy, eu acho super importante mesmo, porque a gente precisa ter qualificação, e tu falasse isso, a nossa filha agora saiu, se formou no 2º grau, e agora? Onde é que tem medicina? Como é que eu faço? Como é que eu estudo? O que que eu vou fazer? E ela, claro que agora ela já tem um projeto de vida dela profissional, ela quer, mas o meu guri já está indo pro 9º ano, e eu já ouvi que aqui em Araranguá, né, amor, que a gente viu, tem uma IFSU para ele lá fazer um lance de TI, porque TI é uma área que hoje em dia a gente não tem ninguém formado no nosso país, que é super importante, quer dizer, e ele gosta de tecnologia. Daqui a pouco eu digo, meu filho, tu vai estudar aqui em Sombrio? Acho que é Sombrio, né, que tem aqui a IFSU. Acho que era Araranguá. Não, Araranguá, isso, aqui é Araranguá. A Lilian ali do Sesc, do Senac, me falou sobre isso aí. E eu concordo, a gente hoje tem uma dificuldade, por exemplo, numa mão de obra na área da comunicação, do jornalismo, de pegar algum aluno que tem algum perfil que tu possa... Mas a gente tem que várias mãos se ajudar. Acho que é isso que tu falasse. Não somente chegar assim, o poder público que ajuda. Não, o fulaninho que ajuda. Não, o empresário, o poder público, o próprio profissional que queira estudar, que queira ter um emprego. E eu acho que isso aí são ideias, eu acho, Jimmy, que realmente a gente precisa pensar no agora, mas que a gente está construindo algo para Torres, né? E o que acontece? No final, se a gente simplesmente ficar fadado, tem muitas pessoas que pensam em Torres naquele maneira bucólico, assim, né, saudosista. Não, principalmente o pessoal que vem de Porto Alegre, de Caxias, eles querem que Torres seja ainda aquele balneário onde a família deles, quando ele vinha aqui, quando tinha 2, 3 anos de idade, tinha um homem que vendia peixe numa carroça, a mulher desse homem trabalhava de empregada doméstica na casa do veranista. Então, assim, gente, chega. Torres, hoje em dia, tem uma construção civil muito importante, nós temos universidade, nós temos 2 universidades, né? Nós temos, enfim, não é mais aquele litoral, está com 1 milhão de habitantes, são 23 municípios. Né? Então não dá mais para a gente achar que a gente só tem que ter policiamento no verão, a gente só tem que ter salva-vida no verão, a gente só tem que ter algum implemento da saúde no verão. Então chega, nós temos que ser tratados com respeito, nossos impostos têm a mesma valia do que qualquer um outro. Concordo plenamente nisso, a gente tem que olhar muito para frente, e saudosismo a gente deixa para a gente conversar e discutir agora. Realmente, poxa, cresceu pra caramba, e tu falaste de uma pauta importantíssima agora na área da saúde. Fala um pouco aí, Jimmy, como é que tá essa tua luta, essa tua briga. Agora a gente teve uma troca no hospital, uma nova direção assumindo aqui no hospital. Comentasse em outras oportunidades sobre um hospital regional, enfim, poderia ser Osório, Tramandaí, Torres. Como é que tá o projeto, o processo da área da saúde, Jimmy? Pois é, eu sou meio polêmico quando eu falo da saúde, né? Eu gosto, é isso aí. Pois é, porque o que acontece? Eu só gostaria que cada um fizesse sua parte conforme fala a legislação. Se nós somos legalistas, por que eu falo isso? Eu falo isso porque todos nós pagamos nossos impostos, do bolo tributário, 83% fica governo federal, 11% governo estadual, o restante com o governo municipal. E junto com esses valores tem as obrigações de retorno, tanto do Estado, quanto do governo federal, quanto do município. Né? E hoje em dia, Torres, vamos pegar para analisar o nosso município. Se nós pegarmos todo o nosso bolo tributário, 100% dos impostos de Torres, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001, ela trouxe um regramento de investimento mínimo em cada uma dessas áreas e máximo noutra área. Por que acontecia isso? Porque até então,
os prefeitos, muitas das vezes, dos 100% que eles recebiam como orçamento municipal, eles utilizavam 80% com gasto com pessoal. A prefeitura sempre era vista com aquela barrosa que todo mundo mamava na teta da prefeitura. E um dos itens que a lei de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal, trouxe, que foi muito bom, foi que ele estipulou limites que você pode ter com gasto pessoal. Então nós sabemos que os municípios, não é o caso de todos, mas todos os municípios, eles têm no máximo 52% de utilização do seu orçamento com despesa de pessoal. Aí o pessoal fala assim, mas é muito. Bom, eu não vou discutir se é muito ou pouco, só estou colocando que dentro desses 52 está toda aquela questão dos funcionários de concursados, dos inativos, dos ativos, dos concursados, dos CCs, né? Então, hoje em dia, o município de Torres está nessa faixa, tá? Depois nós temos a obrigação legal de no mínimo, você ter 25% de implemento na educação. E, no mínimo, 15% de implemento na saúde. Então, se você pegar 25 com 15, já dá 40. Mais 52 dá 92. Sobra 8% para o resto. Para asfalto, obra pública, para evento, turismo, combustível do carro. Então, e o que está acontecendo? Hoje em dia, o nosso município, só na área da saúde, onde deveria ter no mínimo 15%, nós estamos batendo 23%. O que significa? Significa que alguém não está fazendo a sua parte, ou seja, nós não estamos recebendo as contribuições que deveriam vir tanto do Estado como do governo federal, e o município está tendo que fazer um aporte maior do seu orçamento dentro da saúde. Você imagina na sua residência, se mora tua esposa, teus 2 filhos, vocês têm o orçamento de vocês. Tranquilo, você sabe que se você tiver um plano de saúde, você vai colocar um percentual no plano de saúde, se você não tiver, você vai ter despesa com água, com luz, com internet, com comida, com remédio, uma reservinha para imprevistos, tá? Tu imagina se daqui a pouco eu falar assim, olha, a partir de agora vai morar mais 10 pessoas contigo. Tudo bem, mas e quem vai pagar pelos 10? Não, pois o fulano vai pagar, mas daí passa 1 mês e ele não paga, passa 2 meses e ele não paga, passa 3 meses e ele não paga. Você, para manter essas 10 pessoas a mais, algum dos seus úteis orçamentários você vai cortar. Gente, não tem mais a pizza do final de semana. Gente, não dá mais para a gente trocar o tênis uma vez por ano. Gente, não dá mais. Vai faltar, porque o orçamento ele não é elástico. Você tem um valor e você tem que estipular quais são os valores para trabalhar essa coxa de retalho. Né? O que está acontecendo? Se você agora parar para analisar o problema que está acontecendo em Torres, ele não é diferente do resto do litoral. Nós temos no litoral 23 municípios, 1 milhão de habitantes. Então vamos lá. Todos os municípios do litoral, eles não são plenos. O que significa ser pleno? O município que é pleno, e essa questão de você ser pleno ou não é dada pelo Ministério da Saúde, pelo teu índice populacional. Os municípios que são plenos, eles têm que apresentar especialidades de tratamento. Ou seja, é obrigação que os municípios acima de um certo potencial de população, eles tenham cirurgia cardíaca, eles tenham cirurgia traumática, eles tenham um banco de sangue, eles tenham tratamento oncológico do câncer, tá? Nenhum dos nossos municípios tem esse tipo de tratamento. E o Estado cobra dos municípios, como ele não está dando vazão de tratar todas essas demandas a nível de Estado, dentro dos hospitais do Estado, o município acaba como entrando nessa seara. Só que é muito ruim pelo outro lado, porque o município, assim, o nosso município aqui de Torres, ele abriu uma clínica de especialidade. É muito boa a ideia do prefeito, né? Você está com problema cardíaco, você tem um especialista do coração que vai te atender. Mas se você precisar de um cateterismo, ou você precisar de uma angioplastia, o município não tem como fazer. Então, no final, você vai cair na fila do GERCOM, do GERID, você vai acabar dependendo do Estado. Então, eu não consigo entender como que nosso litoral, 23 municípios, 1 milhão de habitantes, não tem traumatologia, não tem cirurgia cardíaca, não tem tratamento oncológico, não tem rádio nem quimioterapia, não tem um banco de sangue, não tem uma UTI neonatal. O que acontece? Hoje em dia nós temos então mais de 200 ambulâncias ou transportes diversos indo para Porto Alegre, para a capital, diariamente.
Então, o que eu defendo, que eu pedi na audiência pública, a gente formatou ano passado, nós formatamos uma audiência pública na UBRA aqui em 2022, nós formatamos uma audiência pública em 2023 na Assembleia Legislativa, inclusive utilizei a tribuna da Assembleia Legislativa. A única coisa que eu peço para os deputados, que no bolo tributário, no orçamento estadual, que eles pudessem diversificar as especialidades no litoral. Se Torres não tem como ter um hospital regional realmente completo, que tenha uma dessas especialidades aqui em Torres. Por exemplo, a traumatologia. Ela pode ser referência de Imbé ou de Tramandaí até Torres. Então, as pessoas que têm problemas de cirurgias traumáticas, vêm para cá. Oncologia. Seria um exemplo, Osório. Então, as pessoas que dependem do tratamento do câncer não vão ter que ir até Porto Alegre. Então, assim, você faria com isso com que diminuiria esse transporte dos veículos, você economizaria, os municípios economizariam na questão do combustível, das diárias, mas o mais importante disso é o paciente, o doente. Eu não sei se vocês conhecem alguém, eu conheço várias pessoas que fazem tratamento de câncer. Gente, a pessoa quando está fazendo uma quimio-radioterapia, vou te fazer o desenho. Ela acorda 4 horas da manhã, ela toma seu banho, pega sua merenda, pega um transporte do município às 5, vai até Porto Alegre. Chega lá pelas 8 horas da manhã. Muitas das vezes, dependendo do tratamento que ela faz, é rápido, é 1 hora. Mas aquilo é químio, vai para dentro, é remédio. Daí ela tem que ficar esperando que todos os outros pacientes, sejam eles de qual tipo de atividade finalizem os seus procedimentos para ela voltar para Torres. Então ela fica lá até 5, 6 horas da tarde, com a sua merendinha, com o seu pãozinho, com a sua xícarazinha de café, aguentando no osso aquele tratamento que ela acabou de fazer. Ela pega uma estrada para Torres, sai de lá às 6, 7 horas da tarde, vai chegar aqui em Torres pelas 10h30, vai chegar na sua residência às 11 horas. O outro dia, às 4 da manhã, ela começa de novo, porque muitas das vezes o trabalho é continuado por 1 semana. Gente, isso é desumano. Isso é desumano. Quando você pega uma pessoa que está precisando fazer um cateterismo, que o Estado manda marcar esse procedimento para o outro ano, igual já aconteceu com amigos meus, com pessoas que a gente estava tentando ajudar, uma pessoa que em dezembro de 2022 se demonstrou necessidade de fazer um cateterismo, 2022, marcaram a primeira consulta para fevereiro de 2023. Quando ela chegou lá, realmente vai ter que fazer, nós vamos marcar para fevereiro de 2024. Gente, o Estado está mandando as pessoas para casa para morrer. Para morrer. Para o Estado, as pessoas são números. São números. Então, daí as pessoas defendem, mas o que o município... Gente, tudo bem, o município tem dificuldades, o município muitas vezes falta remédio, o plantão pode te atender mal, tudo bem, mas um erro não justifica outro. Eu só estou querendo saber o seguinte, até quando que os municípios do Litoral Norte vão ser tratados como os primos pobres? Até quando? Até quando 1 milhão de habitantes, com 23 municípios que a gente tem aqui no litoral, até quando essas pessoas vão ter que toda hora se deslocar, rezar para entrar? Eu tenho várias situações, se eu pegar meu telefone eu te mostro. Tem pessoas que estão acamadas esperando cirurgia de coluna, tem pessoas que estão precisando de cirurgia de redução, tem pessoas que têm criança precisando de algum tipo de tratamento e ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses esperando uma notícia. Tem pessoas que vieram fazer cirurgias no hospital e chegou lá, a criança estava no bloco cirúrgico para ser feita a cirurgia, daqui a pouco o médico não apareceu. Essa criança volta de novo, sai do bloco com a fitinha, inclusive no braço, e vai embora para casa, não sabe que dia que volta. Então, a minha luta é simplesmente por respeito com as pessoas, né? E o que mais me indigna, tu sabe quem tem sido o órgão que mais tem salvado vidas em todo o litoral do Rio Grande do Sul? Poder Judiciário. Se a pessoa entra pela Defensoria Pública e a Defensoria encaminha o seu direito, ou se a pessoa vai direito no Ministério Público, nós temos uma promotoria, uma defensoria muito atuantes aqui em Torres, e vai atrás do seu direito, cai na mão do Judiciário, o Judiciário manda cumprir a lei, bloquear valores do Estado e fazer no particular, é feito. Então,
O problema não é se tem recurso ou não. Porque se o judiciário está fazendo às vezes de nós políticos e está alocando e mandando cumprir a lei, e o Estado então movimenta a sua pesada máquina e resolve aquele problema, porque senão vai ter o sequestro dos valores a nível de Estado, quer dizer que tem. Quer dizer que tem. Então eu não consigo me conformar, não vou me conformar enquanto a gente tiver esse descaso e essa falta de logística, tá? Esse descaso está sendo feito com a população. É direto que as pessoas me ligam, tá? E eu vou acabar, a gente acaba somatizando e começa a tentar resolver. Mas, gente, é muito triste. É muito triste você ver uma pessoa que tem um laudo ali atestando morte súbita. A pessoa tem um problema cardíaco, está com risco de morte súbita. Morte súbita significa o quê? De uma hora para outra a pessoa pode cair e morrer. E é uma vida, gente. Ele é o pai de alguém, ele é o avô de alguém, ele é esposo de alguém, ele é filho de alguém, ele é mãe de alguém. Né? E mais do que a gente paga de imposto, hoje em dia mais de 50% de tudo que a gente paga, se você colocar no frigir dos ovos, a gente paga de imposto. E simplesmente eu sou obrigado a escutar. Pois é, nós estamos vendo, não, é isso, é aquilo. E continuamos sendo tratados com descaso. Então eu não vou me calar e vou continuar nessa luta assim, enquanto eu tiver forças, porque eu não acho justo a maneira, o desrespeito e o sofrimento dessas pessoas, principalmente em relação à saúde. Forte realmente o depoimento aqui, porque o Jimmy tem toda a razão, eu assino embaixo, eu acho que a gente passa por isso. Eu já tive alguns problemas realmente aí em relação ao problema cardíaco e tal, e a gente sabe o quanto é difícil a gente ver cada situação, e esses depoimentos que o Jimmy fala não é de hoje, né? Ele já está passando por isso há um bom tempo. Muitas pessoas procuram ele por essa bandeira que ele levanta, mas deixar o ser humano de lado assim é uma coisa muito triste mesmo. Jimmy, para a gente finalizar 2024, eleições, o que a gente pode esperar do Jimmy novamente? Vamos à vereança novamente, o executivo, o que pode acontecer aí para 2024? Como é que está a tua cabeça, ou tu está agora no recesso, mesmo trabalhando ainda? A partir de março começa a se mexer, o que vai acontecer em 2024 nas eleições municipais? Primeiro, assim, nós temos um eleitor que por tudo que a gente passou por longa data, que foi transmitido pela grande mídia, o eleitor, ele hoje em dia, quando você vai pedir voto, né, ele já te olha assim com uma cara, sério, né? Tipo assim, tá com uma credibilidade do político, ela tá muito embaixo. Por tudo que a gente passou, tudo que foi noticiado na mídia, não sou eu que estou dizendo, a quantidade de escândalos que tiveram, de corrupção que aconteceram. E o vereador é aquele que está toda hora, é o político mais próximo que a gente tem, ele é o para-choque. O vereador está na farmácia, está na padaria, está no trânsito, está no jogo de futebol, e às vezes a pessoa olha e te encara, ele está com raiva daquele outro que guardou dinheiro na cueca, está com raiva daquele outro que tinha uma fortuna no apartamento guardado e acaba tudo no mesmo saco, né? Mas enfim, a nível do município é um período bem conturbado, onde nós vamos ter aí com certeza vários candidatos a vereador, vários candidatos a prefeito. O nosso partido, que é o PP, qual eu faço parte, ele tem uma nominata de candidatos a prefeito bem extensa, tem uma nominata de candidatos a vereador bem extensa. Eu estou à disposição do nosso partido, seja qual for o desafio, se for, no caso, como vereador novamente, como pré-candidato, se for como pré-candidato a vice, se for como pré-candidato a prefeito. Eu vejo que o PP está muito inclinado como pré-candidato Nasser, que é um belo empresário, uma pessoa que com certeza não entraria para o processo político procurando um emprego. É uma bandeira que vai ser difícil o Nasser carregar se for ele prefeito eleito, porque o Carlos fez uma bela administração, muitas pessoas têm o hábito de reclamar, tem alguns deles que só reclamam e não verificam aquilo de bom que está acontecendo. São várias obras que foram feitas, tem defeitos, tem, mas é que na realidade o cobertor é curto. Uma das dificuldades que tem é essa: cada vez que a gente tem que aportar mais dinheiro na saúde, ela vai faltar no outro ponto, em algum lugar vai faltar. É um grande desafio, né? Assumiu a caminhada que foi feita pelo prefeito Carlos. Se for o Nasser, nosso prefeito, que particularmente seria a minha escolha numa convenção, se ele realmente manter o nome, acredito que vai manter, que tem um belo desafio. Nós estaremos tentando dar todo o aporte necessário para que ele faça uma bela gestão que tem capacidade para fazer.
E qualquer outra situação que ocorra, se o partido entender que eu devo continuar como vereador, vai ser uma honra tentar buscar o 8º mandato. Não é tão fácil, né? Porque eu sou uma pessoa que tem muitos posicionamentos e muitas das vezes quando você tem posicionamento, você no mínimo corre o risco de desagradar 50%, né? Mas sempre na minha vida eu fui pautado em ter posicionamento, eu não fico em cima do muro. Eu busco as minhas opiniões junto com as pessoas da comunidade que me elegeram. Nós temos aí um grupo forte aí de pessoas que eu tenho bastante contato e às vezes tem algumas divergências, mas entendo que a gente tem que ter posicionamento sim. E estamos à disposição do partido para aquilo que for necessário, ou como pré-candidato a vereador, ou pré-candidato a vice, ou enfim. Eu acho que vai ser um ano bem difícil, né? Porque por mais que outra coisa que eu não consigo entender, eu não consigo entender como é que os índices do governo apresentam cada vez situações que a bolsa está em alta, o dólar está em baixa, mas em compensação eu vejo as coisas cada vez mais caras no mercado, o nosso ramo imobiliário deu uma parada, o investidor está meio receoso. Eu não consigo entender como é que esses índices governamentais estão tão bons como se demonstram. Eu acho que o meu receio é a gente estar criando uma bolha igual foi criada na Argentina. Mas eu sou uma pessoa esperançosa, sou uma pessoa que entende, procura verificar sempre tudo do melhor caminho, e o voto democrático vai entender o que é melhor para o nosso município. E aquilo que for definido pelos eleitores, nós temos que respeitar e fazer de tudo para ajudar. Perfeito, então. Amor, esse aqui bateu o recorde, né? Esse nosso bateu o recorde e cara, é um assunto assim, eu falei pro Jimmy no início, não, Jimmy, até por causa da agenda dele, cara, em torno de uns 20, 25 minutos, estamos aí com 50 minutos, mas que teríamos pauta para muito mais tempo, principalmente na área da saúde. Certamente eu vou fazer, a partir de março, eu vou trazer de novo aqui, vou pegar o Jimmy, alguma coisa pra gente falar especificamente na área da saúde. Acho que isso aqui a gente tem que bater em cima, é importante. O Jimmy está calçado em números, em dados, que não é só, tá faltando um remédiozinho, tá faltando... Não, ele tem números para provar o que a gente pode fazer em relação à melhoria da saúde. Principalmente a gente não ser o patinho feio do estado, ou seja, somos 1 milhão de habitantes, são 23 municípios, e o Jimmy tem toda a razão em bater e ficar com muita indignação nessa parte da saúde. Jimmy, muito obrigado pela tua presença, meu velho. Obrigado mesmo. Inclusive, se me permite, claro, uma hora dessa, eu gostaria de vir aqui falar só dos projetos de lei que são leis, na minha autoria, que existem no município, né, que para as pessoas saberem que muitas das vezes você, né, tem algum tipo de benefício e é alguma legislação que eu já pensei, como por exemplo o desconto nos ônibus das passagens estudantis, foi uma lei minha quando eu entrei na Câmara de Vereadores, e várias outras que eu vou poder citar aqui, vai levar mais de 50 minutos. Muito obrigado pelo espaço. Desculpa ter falado demais. Não falou demais, não. E eu que peço desculpas, porque realmente isso aí era uma pauta que eu tinha colocado até pra ti, né, amor? Falar sobre os projetos de lei, mas, cara, a gente foi falando tanta coisa aqui, mas o tempo tá escasso também aqui pro Jimmy. Mas nós vamos te trazer também para essa pauta aí, pra gente falar dos projetos de lei. Muito obrigado, sucesso. Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, pelo trabalho que vocês estão fazendo, de realmente colocar essas pautas importantes no mundo, né? Porque hoje em dia os podcasts eles são mundiais, e estou à disposição para prestar conta, ouvir falar sobre qualquer assunto. Eu acho que é minha obrigação. Perfeito, então. Terminamos aqui então o nosso podcast do dia, né? Hoje eu só marquei uma pauta em função de ser com o Jimmy nesse processo. Amanhã nós temos o nosso Diga Doutor com a doutora Andréa Castro, e posterior nós vamos ter o Rodrigo Boff para vir falar aqui conosco. Ele está atualmente no governo estadual, mas foi vice-prefeito aqui de Dom Pedro de Alcântara. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima segunda-feira.